A própria sinagoga, em muitos casos, pressionava pelo divórcio forçado nessas situações. Confessar publicamente a fé em Cristo podia acarretar sérias consequências para um judeu em sua sociedade. Ele passava a ser perseguido, podia perder seus bens e corria o risco de ser preso, torturado ou até morto. A própria vida de Saulo de Tarso é uma prova disso. Como já mencionamos, antes de sua conversão a Cristo, ele foi um perseguidor implacável dos cristãos. Então, nesse contexto, é possível imaginar a reação da suposta esposa de Saulo. Num dia, seu marido era um membro influente do farisaísmo, alguém atuante no sinédrio e instruído por um dos mais notáveis mestres de sua época, Gamaliel. Mas de repente, no outro dia, ele passa a considerar como perda tudo o que antes lhe era lucro, e de perseguidor dos cristãos, torna-se perseguido por causa do evangelho. Por esse motivo, caso Paulo tenha sido casado antes de sua conversão, não seria difícil imaginar que sua esposa o tenha abandonado. Na verdade, no capítulo 7 de sua primeira carta aos Coríntios, o próprio Paulo trata da situação de cristãos que foram deixados por seus cônjuges por causa da fé em Cristo. Nesse mesmo texto, o apóstolo afirma claramente que o cristão abandonado por um cônjuge descrente não é culpado diante de Deus. Por outro lado, se o cônjuge descrente não desejar a separação, então o cônjuge cristão não deve deixá-lo. À luz desse ensino, se Paulo realmente era um homem separado, isso indicaria que ele foi deliberadamente abandonado por uma esposa descrente. Mas para concluir, podemos dizer que toda essa especulação sobre se Paulo de Tarso era casado, solteiro, viúvo ou divorciado serve apenas para satisfazer a curiosidade das pessoas. É importante entender que esse tipo de debate não altera a verdade de que Paulo foi alguém escolhido soberanamente pelo Senhor Jesus para desempenhar um papel ímpar na história da igreja cristã. Ele é o maior escritor do Novo Testamento, com 13 cartas preservadas no cânon bíblico. Além disso, Paulo fundou várias igrejas no primeiro século, e suas viagens missionárias foram decisivas para que o evangelho se expandisse pelo mundo greco-romano, alcançando em poucos anos milhares de pessoas, mesmo numa época em que viagens e comunicações estavam longe de possuir as facilidades de hoje. Mas agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você acredita que Paulo era casado, solteiro, viúvo ou divorciado?